Olha o pão da casa. Você sabia que Deus nos dotou de grandes habilidades, de dons, talentos, e às vezes de talentos e dons que você nem conhece. E quando nós estamos sendo usados no propósito de Deus, aquilo se manifesta de tal forma que até surpreende você mesmo. Mas você sabia que há outras coisas que, mesmo sendo vitoriosos, nós não somos capazes de fazer. E tudo isso existe para que a soberania e o poder de Deus sejam revelados para nós. Nós tenhamos corações humildes e dependentes de Deus. É sobre isso que eu gostaria de falar hoje com você. Mas antes de nós prosseguirmos, acessa o botão da inscrição e se inscreve. Ao fazer isso, você vai estar sendo uma bênção na vida de outras pessoas, porque você vai estar impulsionando essa mensagem para chegar em mais e mais corações. Muito bem, hoje nós estamos lendo 2 Reis, os capítulos 4 e 5. E eu queria destacar a história de Naamã. Naamã, ele é um grande general do reino da Síria. E ele é um campeão. Isso é, ele vence as batalhas e traz conquistas para a Síria. A palavra de Deus diz que ele é um herói de guerra. É um herói ele. Quer dizer, ele é bem visto por todo o povo e também pelo seu rei. Ele está numa alta posição dentro do governo da Síria. Mas a Bíblia abre um porém. Ela diz assim, porém, ele era leproso. E eu não sei se você sabe, mas a lepra, ela traz insensibilidade na pele. A lepra, ela vai corroendo ali a superfície da pele. E o que mais o leproso faz é tentar esconder aquilo, né? E ele não conseguia cura para aquilo. E numa das invertidas dele, em outras terras, foi trazida uma hebreia, uma menina hebreia, que veio a trabalhar na sua casa. E olhando, percebendo o seu sofrimento, ela diz para a esposa de Naamã, quem dera o meu senhor Naamã conhecesse o profeta que há em Israel, ele seria curado dessa lepra. Então você percebe que mesmo sendo forte, poderoso, há algumas coisas que a gente não tem como fazer nada em relação àquilo, a não ser depender de Deus. É o que é que Deus está querendo nos ensinar. Porque mesmo tendo habilidades, talentos, nós deveríamos todo o tempo depender do Senhor. Porque tem coisas que nós não conseguimos mesmo vencer por nós mesmos. Nós fomos criados para sermos dependentes de Deus. E ele ficou tão animado com aquela notícia, e ele vai até o rei da Síria e diz, olha, lá em Israel tem alguém capaz de me curar. E ele era o que ele mais queria, mesmo com todas as vitórias que ele tinha, o que ele mais queria era a sua cura. E Deus mandou, o rei de Israel da Síria mandou cartas ao rei de Israel para esse o receber. De início, o rei de Israel não entendeu, ele disse, olha, ele está procurando confusão comigo, porque como nós vamos curar essa pessoa? Mas Eliseu tranquiliza o coração do rei de Israel, disse, manda ele vir, porque há Deus em Israel. É interessante que Naamã vai até lá, ele chega com a sua comitiva, uma grande comitiva, na frente da casa de Eliseu, mas Eliseu não sai na porta para o receber. E ali há o trabalhar de Deus, que eu quero que você entenda. Ele manda o seu servo Geazi, o discípulo do profeta Eliseu. E o recado era o seguinte, vai mergulhar 7 vezes no Jordão, no Rio Jordão. Quando Naamã ouviu aquilo, ele ficou indignado. Ele veio de longe, ele queria ver o profeta, ele queria que o profeta passasse a mão dele, orasse por ele, fizesse da maneira dele, que a vitória viesse da maneira dele, que a cura viesse da maneira dele. Mas não foi assim. Assim, Deus estava trabalhando com o orgulho de Naamã. E ele ficou tão indignado que ele deu meia volta para ir embora. Mas os seus servos, os soldados que andavam com eles, disseram assim, mas meu senhor, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, o senhor não tinha feito? E aí eles realmente... E aí ele foi no Rio Jordão, mergulhou 7 vezes. Na 7ª vez ele mergulhou e ele saiu, a pele dele estava limpa como de uma criança. Ele estava curado. Ele voltou até o profeta para agradecer e desejou presentear com ouro, com roupas, com prata o profeta, mas ele não aceitou. Né? Isso fala de que nós não podemos comprar a bênção de Deus. Assim, Deus não age por trocas. Não, mas ele quer mesmo nos abençoar, mas tem algo que impede a bênção. O que é? Orgulho. Soberba. Falta de dependência de Deus. A palavra de Deus é clara, que Deus resiste ao soberbo. Escuta o que eu estou te dizendo. Deus resiste ao soberbo, ao coração soberbo, ao coração que acha que não precisa dele, mas ele dá graça ao humilde. Aquele que quebranta, aquele que faz a vontade, aquele que segue as direções de Deus, que às vezes parece loucura,
Porque ele diz assim, olha, vai mergulhar no Jordão, tu vai ser curado. E ele mesmo disse na hora, será que lá na minha terra, na Síria, ainda, não existia rios melhores? Aí ele menciona o nome dos 2 rios. É interessante saber o significado do nome dos 2 rios, que é curar ligeiro. O que é que nos cura de fato? É ouvir a Deus, quebrantar o coração, ser humilde. Deus te cura, Deus abre portas, Deus te coloca nos lugares altos quando você quebranta o coração diante dele e não anda em orgulhos. Amém? Então, aprende com Naamã, com a história de Naamã. Deus te abençoe, receba o pão da casa.